Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bom que você está aqui, aleluia, amém? Quantos irmãos estavam na imersão aqui conosco? Só para eu saber, quantos voltaram? Muito bem. Tinha alguns irmãos, meu Deus, irmãos muito empolgados, alguns que participaram da imersão conosco, estavam de manhã. Eu falei, irmãos, vocês são, meu Deus do céu, tem uns irmãos que são famintos mesmo. Amém? O Senhor é muito bom. Então vamos para a palavra do Senhor. Eu quero continuar compartilhando com você aquilo que eu comecei domingo passado. Então, pega a sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 1. Nós vamos ler o mesmo texto, mais uma vez. Aleluia. Segundo Samuel. Deixa eu só abrir aqui também. Segundo livro de Samuel. Cadê? Comecei a abrir, desisti de abrir, deixa eu voltar aqui para abrir. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, no verso 1. Nós vamos ler até o verso 11 para relembrar você desse texto que a gente vai continuar compartilhando hoje. Está escrito, segundo Samuel, capítulo 6, verso 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, um geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, um geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Amém? Quero que você pegue a sua Bíblia, né? Tenho estimulado os irmãos a trazerem a sua Bíblia impressa, a sua Bíblia de papel, né? Não só a Bíblia eletrônica. Se você tiver com uma Bíblia impressa aí na mão, você vai erguer ela para o alto. Se você tiver sem Bíblias, vai erguer a sua mão, porque eu acredito que você tem uma Bíblia na sua casa. Tem ou não tem? Tem. Então você ergue sua mão, não tem problema não. Amém? Então diga assim, eu tenho uma Bíblia, e eu creio que ela é a palavra de Deus. E nesta noite, o meu coração está aberto para receber esta palavra. A minha mente está alerta. Por isso eu declaro que hoje, nesta noite, a minha vida será mudada por esta palavra. E eu não serei mais o mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu comecei a compartilhar no domingo passado sobre algo que eu posso resumir como familiaridade, né? De você ficar acostumado com a presença de Deus, com o próprio Senhor Jesus Cristo. E um texto que eu acredito, que eu não abri com os irmãos no domingo passado, mas que vale a pena eu abrir, porque às vezes eu cito algumas informações aqui, e às vezes eu não mostro para os irmãos na Bíblia. E eu quero que a sua fé seja apoiada na palavra de Deus, na Escritura. Alguém pode dizer amém? Então eu acho isso muito importante, embora às vezes eu tenho tanta coisa para falar que eu fico pensando, gente, se eu abrir não vai dar tempo. Aí eu fico naquele, entendeu? Naquele dilema. Será que eu só falo, ou eu abro, mostro e depois falo? Enfim, parece que eu sempre estou com pouco tempo. Essa é a minha sensação permanente, parece.
Mas enfim, mas eu quero abrir para você, vamos lá, eu quero pelo menos mostrar agora já no começo para você saber, lá em 1 Samuel capítulo 7, verso 1, coloque aí por favor na tela, se você não trouxe a sua Bíblia, para você acompanhar aqui na tela. 1 Samuel capítulo 7, verso 1, olha só, está escrito, então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, lembra? Segundo Samuel 6, a gente leu que Davi foi buscar a arca na casa de Abinadab. Amém? Só que esse aqui é um texto mais antigo. É algo que aconteceu antes do texto que a gente leu no início. Ok? Amém? Os irmãos me acompanham aqui? Amém? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Ok? Você está aqui mesmo? Amém. Amém. Só para conferir. Então vamos continuar, né? Verso... e consagraram Eleazar para guardar a arca do Senhor. Verso 2 agora, vai lá. Sucedeu que desde aquele dia... A arca ficou em Quiriate Jearim, que era onde estava a casa de Abinadab. A arca ficou lá. E tantos dias se passaram que chegaram a quantos anos? Está escrito ali, meus irmãos? Quantos anos? 20 anos. 20 anos ficou a arca na casa de Abinadab. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor, né, porque a arca não estava no lugar certo. Então lembre-se, o que eu falei domingo passado. A arca da aliança, de fato... ela tinha a aparência como se fosse de um móvel da sua casa. Como se fosse de um móvel. Né? Acabou que eu nem me lembro. Podia ter me lembrado de colocar uma imagem da arca. Esse computador nosso está conectado na internet. Né? Não sei se é complicado de colocar, pesquisar aí rapidinho. Olha lá, o obreiro Igor está levantando ali. Pronto, o Igor já foi, viu, gente? Porque senão depois, daqui a pouco tem 14 irmãos em cima do computador ali procurando a arca. Vamos procurar a imagem da arca aí. Não. Já está... Vê se você consegue encontrar aí. Eu não pensei nisso antes, devia ter pensado antes, né? Eu falo porque é bom, às vezes tem irmãos novos que não tem nem noção como é que era essa arca da aliança, mas tem muitas imagens na internet, para você não ter que achar no seu celular. Achou aí, Igor? Tá quase? Internet de escada, né? Lembra como é que era a internet de escada? Alguém é dessa fase ou não? Só tem jovens aqui, né? Lembra? Tinha um barulho também, né? Tchon, tchon, tch, tchon, tch. Por que fazia esse barulho? Eu nunca entendi. É uma coisa ridícula, né? Apareceu já? Ah, lá nos kits tem uma arca. Oxê, é mesmo. Ah, rapaz, o que é isso? Pastor Rafael. Nós vamos buscar uma arca aqui, irmão. Você vai ver uma arca de verdade assim, né? Uma réplica. Aleluia. Você consegue carregar sozinho a arca, pastor Rafael? Consegue, né? Você é forte, né? Entendi. Então, enquanto o pastor Rafael traz a arca aqui para todo mundo ver, devia ter pensado isso antes, está vendo que maravilha? Mas ainda bem que o pastor Rafael lembrou. Então, olha para cá, meus irmãos. O texto que nós acabamos de ler, agora volta lá para 2 Samuel. Então, deixa que o pastor vai buscar, não precisa procurar na internet, não. A gente vai ter uma ao vivo e a cores aqui, como dizia antigamente, né? Volta aí para 2 Samuel, capítulo 6, verso 6. 2 Samuel 6:6. Coloca aí para mim, por favor, mais uma vez. 6:6. Isso. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram. Quem era Uzá? Uzá era filho de Abinadab. Então, Uzá, que era filho de Abinadab, ele morava na casa de Painho. Quem era o pai de Uzá? Abinadab. E a arca, que como eu disse, eu estou querendo mostrar a arca, né? Será que vai demorar para a arca chegar? Porque os irmãos sabem, são 2 andares aqui, né, para cima aqui. O pastor Rafael, será que ele está chegando com a arca? Enfim, queria mostrar a arca, mas daqui a pouco a arca vai chegar. Então, olha só, Abinadab, meus irmãos, ele ficou 20 anos convivendo com a presença da arca na casa dele. Então, ele se acostumou com aquilo, entende? Então, esse é um grande problema, que nós temos que tomar cuidado, guardar o nosso coração, para que nós não fiquemos familiarizados com algo que tem valor, que supera a soma de todos os valores caríssimos da criação. Como assim, pastor? Vou explicar de maneira mais simples, né? Veja bem, é uma coisa que eu tinha meditado, uma hora eu até preciso pregar especificamente só sobre isso. Olha para cá. Se o Senhor Jesus Cristo, pensa comigo, se o Senhor Jesus Cristo foi o pagamento pelos pecados de todos os homens, de todos os tempos, porque o sangue derramado na cruz foi o pagamento, foi ou não foi, meus irmãos? Foi ou não foi? Então, se o sangue do Senhor Jesus Cristo tem valor, preço, custo, que supera a soma dos pecados de todos os homens, de todos os tempos, isso significa que o valor de Cristo Jesus
é maior do que a soma do preço, do valor de cada pessoa pela qual ele morreu. Ou seja, Jesus é a vida mais preciosa de todo o universo. Porque ele morreu, Deus o Pai, como juiz santo, perfeito, justo e correto, viu o preço, ou seja, o valor da vida do filho, é como se fossem duas balanças. Imagina uma balança. Então, a balança tem dois lados. Tem esse lado e a balança aqui tem o outro lado. Lembra daquela balança de antigamente? Né? Antigamente, quando você ia comprar na feira, estou falando de coisas antigas, né? Meu Deus. Mas, enfim, depois você pesquisa na internet também, né? Daqui a pouco eu quero trazer uma balança aqui também. Mas, enfim, eu não sei se você sabe, tinha uma época que não tinha balança eletrônica, né? Porque quando você chega no mercado hoje, coloca lá sobre, né, em cima ali da balança, aí aparece alguns números ali e pesa eletronicamente, né? Qual que é o peso ali da banana que você está comprando, da batata, seja lá do que for. Só que antigamente, como é que se fazia? A balança tinha dois lados, como se fossem duas vasilhas, né? E tinha um suporte, né, que sustentava essas duas vasilhas. E aí, se você quisesse, falou, não, eu quero comprar 1 quilo de batata inglesa. Aí, o que o cidadão fazia lá da mercearia, né? Ele fazia o seguinte, ele pegava pesos de ferro, equivalentes a 1 quilo, colocava de um lado da balança, e aí ia colocando batatas do outro lado da balança até ficar equilibrado. Aí ele encontrava, deu 1 quilo de batata. Olha só, e agora chegou a nossa arca. Essa arca é um pouco diferente, algumas que eu já vi, mas é tipo isso mesmo, amém, irmãos? Obrigado. Isso, já deu para ilustrar, né? Que maravilha. Não, me ajuda mais aqui, pastor. Senta não. Espera aí. Pega esse banco aqui, ó, e põe em cima para todo mundo ver mais fácil. Deixa eu... Espera aí, os dois sacerdotes vão pegar a arca. Isso. Aê! Hã? Aqui é sacerdote, que não morre quando pega na arca, não. Viu, minha gente? Para ficar em paz, que aqui não é usar, não. Pronto, tá bom, obrigado. Agora ficou bom. Então veja. Rapaz, eu devia ter feito esse negócio domingo passado, né, irmão? O que você me lembrou antes? Mas amém. E as irmãs dos kids, não estou ouvindo a pregação, devia ter falado também, né? Mas volta para cá. Deixa eu voltar na história da balança, lembra? Então veja. Então, antigamente, né, o cidadão lá, o dono da mercearia, ele tinha pesos prontos já de metal, né, de chumbo, geralmente era esse tipo de metal, né? Colocava de um lado da balança, ele colocava lá 1 quilo, né, de peso ali de metal de chumbo do lado da balança. Aí a balança, o que ela fazia? Ela ia e subia do lado de cá. Aí ele pegava as batatas e ia enchendo essa outra vasilha até equilibrar os dois lados. Aí qual que era a conclusão que ele tinha? Agora eu tenho 1 quilo de batata, porque eu coloquei 1 quilo de metal, agora eu tenho 1 quilo de batata. Então era assim que ele chegava, né, ao conhecimento final do peso do que aquilo que a pessoa queria comprar. Está claro para os irmãos, amém? Agora veja, a mesma coisa em relação à obra de Cristo na cruz do Calvário. Imagina essa balança que tem dois lados, ok? Então, do lado de cada balança, imagina o peso do preço, do valor de todos os homens que já viveram. Todos os homens, quando eu falo de homens, estou falando de toda a humanidade, homem e mulher, ok? Então, todos os homens e mulheres que já viveram e partiram, todos os homens e mulheres que vivem hoje, e todos os homens e mulheres que viverão ainda. Vamos somar todas essas pessoas têm um valor, tem ou não tem um valor? Jesus disse que uma alma vale quanto? Hã? Né? Em outras palavras, a gente vai recolocar aquele banner de novo, só que não é aqui, a gente vai colocar ali, falta só fazer a estrutura do banner, né? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, não é isso que Jesus disse em outras palavras, amém? Então imagina, se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, imagina esses bilhões de seres humanos, todos juntos, somados, numa balança. Vai ser um peso muito grande, é ou não é verdade? Agora imagina a consequência do pecado de todos esses seres humanos de todos os tempos. Isso provoca prejuízo. Tudo que é feito de errado por alguém provocou um prejuízo. É ou não é verdade? Prejuízo tem custo, não é? Se você tem um carro, você comprou o carro tem um valor. Se você bate o carro, aí fica mais caro. Você já pagou o carro, agora tem que pagar o conserto. Ou seja, prejuízo tem custo. Então imagina o valor de todos os seres humanos nessa única balança, de um lado só. Todos os homens e mulheres que viveram, que vivem e que viverão. E aí você se lembra do prejuízo que eles provocaram com seus pecados. Então torna um peso muito grande esse lado da balança. Torna ou não torna? A balança vai até lá embaixo. No inferno é onde ela deveria chegar. Mas Deus pega
Um único homem, Jesus Cristo, santo, justo, perfeito, 100% homem, 100% Deus, e coloca esse único homem do outro lado da balança. Sabe o que acontece? O peso de Cristo, por causa do valor de Cristo, supera o peso de valor de todos aqueles que estavam do lado de lá. Ou seja, uma única vida, a vida do Senhor Jesus Cristo, é muito mais cara, tem muito maior valor do que a soma do valor de cada alma e do prejuízo que cada alma causou por meio de seus pecados. Então avalie comigo, será que Cristo é precioso? Porque Deus, santo, justo e perfeito, julgou o peso. O dono da mercearia é Deus na história, está entendendo? O Pai. O Pai é o dono da mercearia. Ele mandou colocar todo mundo de todos os tempos com seus prejuízos, que são os seus pecados, juntou todo mundo lá de lá e colocou Cristo lá de cá e falou, olha, Cristo tem mais peso, Cristo é mais caro, Cristo é mais precioso. Você está entendendo o valor de Cristo mesmo? Porque Deus é santo. Deus não pode fazer um julgamento injusto. Você está entendendo? Então o Pai viu o valor do Filho, Deus o Filho, o Senhor Jesus Cristo, e viu o valor de todos os outros seres humanos e os seus prejuízos, somou tudo, Cristo ainda vale mais. Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, imagina bilhões de almas. E imagina o prejuízo que elas deram com seus pecados. É algo muito caro, essa reunião de todos os seres humanos com seus pecados. É caro ou não é caro? É caro. É um prejuízo enorme, mas é um valor muito grande. Só que o valor de Cristo supera a soma de todos esses outros valores. Por isso que foi o suficiente. Por isso que a morte não pôde detê-lo. Por isso que ele venceu a morte e ressuscitou. E Deus, o Pai lá do céu, olhou e disse, está pago, está consumado. E agora você pode viver sem culpa e sem condenação, porque você foi perdoado de todos os seus pecados, você foi justificado, agora você tem livre acesso a Deus. Mas a grande questão é o seguinte, é que a Arca da Aliança representa a presença de Cristo no Antigo Testamento. Aí como que você vai tratar essa arca? Como algo comum? Como algo sem valor? Ou como mais um móvel da sua casa? E aí entra no problema que eu falei domingo passado de Uzá. A Arca da Aliança era um móvel que estava na casa de Uzá, porque Uzá era filho de Abinadab. A Bíblia nos informa que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Então Uzá ficou familiarizado com a arca. Ele se acostumou. Imagina, né? A arca chegou na casa dele, sei lá, de repente ele tinha 15 anos de idade, se ficou 20 anos, ou seja, até os 35 anos de... Como é que é? Qual que é a conta domingo que eu falei? 15 anos com 20? 35 isso mesmo, né? Enfim, ele ficou familiarizado, ele se acostumou com essa arca. E esse é o grande problema na vida de crentes antigos. Alguém que serve ao Senhor há muito tempo. A arca, que tem um valor caríssimo, que é o próprio valor do Senhor Jesus Cristo, se torna comum. Eu falei sobre familiaridade no domingo passado, mas eu quero falar nesse domingo sobre outros dois aspectos, para você entender como que isso pode acontecer de outras formas também. De você se acostumar com a arca, de você estar acostumado com Cristo. Este, cujo valor supera, como eu acabei de dizer para você, o valor de toda criação. Tá bom? Porque a Bíblia fala que até a terra será redimida. Toda a criação sofreu as consequências do pecado. A questão é que Cristo ele supera não apenas o valor das pessoas, ele supera o valor dos animais, ele supera o valor dos seres angelicais, que fazem parte de uma criação mais antiga, ele supera o valor de todo o planeta Terra. Você está me entendendo? Então veja, será que Cristo é precioso? O que você acha? Meu irmão, nada se compara a Ele. Nada se compara a Ele. Então eu falei sobre familiaridade domingo passado, e veja, eu estava falando com o irmão aqui agora há pouco, o Leandro veio de novo ou não veio? Porque estava de manhã. Quem tocou a bateria aqui mesmo? Foi ele, né? Pronto. O Leandro, o irmão que estava na bateria aqui, né, que é líder nosso, né, e estava como discipulador também da rede de adultos, ele trabalha no aeroporto. Ele está onde agora? Está lá em cima, ajudando os kids, alguma coisa? Está nos kids, né? Está nos andares lá de cima. Lá. Mas enfim, volta para cá. Ele me contou algo de manhã, eu falei, irmão, você tinha que ter me falado isso antes da pregação. Porque confirmou o que eu vou dizer para você.
Veja bem, não sei se você sabe, mas toda pessoa, né, técnico dessa área de eletrificação, né, eletricidade, aqueles que trabalham com alta tensão, ou seja, energia elétrica extremamente forte, não essa da tomadinha aí não, de 220, que você toma um choque, vou morrer. Não, irmãos, é coisa muito mais potente. Esse tipo de funcionário, ele não pode ficar no mesmo local trabalhando muitos meses. Porque senão ele acostuma com o ambiente. Porque ele está lidando com algo muito perigoso. Entendeu isso? Então, isso acontece no mercado de trabalho. E aí, quando eu dei essa ilustração, falei isso hoje de manhã, no final do culto ele me procurou. Falei, pastor, eu trabalho no aeroporto. E ele me disse que ele trabalha com um grupo de homens lá que faz parte da manutenção do aeroporto em sistemas de alta tensão. Às vezes você não sabe, mas existem, né, partes lá do aeroporto que trabalham com sistema de alta tensão elétrica. Não é a tensão normal da eletricidade. Ele diz que chega nesses ambientes, tem que ter toda uma roupa especial e fica aquele barulho, aquele negócio. Ele diz que até assim arrepia os pelos, né, do corpo. É uma loucura. Se fizer alguma coisa de errado, meu irmão, é fulminado assim, o negócio vira... É igual aquelas cenas de filme. Já viu quando a pessoa vira tipo um pozinho assim, desaparece? Então, é extremamente perigoso. Aí ele falou exatamente isso para mim, que lá no aeroporto é desse jeito. Que aí tem uma equipe que trabalha numa parte de alta tensão, ele diz que é em torno de uma média de 2 meses, eles ficam trabalhando naquela área da alta tensão, aí eles fazem um rodízio, aí eles tiram aquela equipe daquela área e vai para uma outra área, para ele não ficar familiarizado com a alta tensão, porque uma vez que você está familiarizado, você perde como que o respeito por aquilo, o receio por aquilo, o cuidado com aquilo. Está acostumado, fala, não, isso aqui eu sei fazer, não, isso aqui deixa comigo que eu estou acostumado. Esse que é o perigo, esse que é o prejuízo. E a mesma coisa, meus irmãos, acontece com a presença do Senhor. Só que hoje eu quero falar de 2 outros aspectos de como isso também pode acontecer. Eu falei para você domingo passado que o mover de Deus, da presença de Deus se manifestando e trazendo tudo aquilo que nós precisamos, ele é resistido pela familiaridade, mas existe uma outra forma também. Ele também é resistido pela religiosidade. O que eu falei, meus irmãos? Religiosidade. Isso também é um problema. E isso é um pouco diferente do que eu falei domingo passado. Então, eu posso dizer que, em outras palavras, analisando o mesmo texto, de uma outra forma, da experiência de Uzá tocando na arca e morrendo, eu posso dizer para você, em outras palavras, que Uzá tocou na arca e morreu por causa da religiosidade. Uzá também era um tipo de religioso. Como assim? Como assim religioso? Quem é o religioso? O religioso é aquele que está acostumado com o que é sagrado. Ele se acostumou com aquilo que é caríssimo, que tem altíssimo valor, porque faz parte da história da vida dele tem muito tempo. Eu me lembro lá em Goiás, né, quando eu tive a minha experiência com o Senhor Jesus, quando foi a minha experiência de salvação, né, isso foi no ano de 1999. E aí eu lembro que tinha uma expressão comum lá na época, que eu não sei se já teve aqui também, que o pessoal brincava dizendo o seguinte, fulano de tal, agora passou para a lei dos crentes, né? Já viu uma coisa desse tipo assim? E tinha que falar desse jeito, tinha que falar lei dos crentes, sem S no final, não podia falar lei dos crentes, né? Do plural, tinha que falar no singular, tinha que falar tudo errado mesmo, né? O goiano falando, né? E aí, fulano de tal passou para a lei dos crentes, agora só quer saber de igreja. Então veja, essa é a experiência de muita gente. Então você teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, você que teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, eu posso dizer que há pouco mais de um ano, talvez você não vai entender muito bem o que eu estou dizendo para você, mas é muito importante que você entenda para que não aconteça com você. Amém? Mas você que já tem uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, de repente, há 10 anos, ou há décadas, inclusive, você corre um risco muito grande de experimentar esse tipo de vida, que é a vida simplesmente religiosa. Religiosa no sentido negativo. Religiosa, quando eu falo, é justamente aquele que está familiarizado também. Então veja, com o passar do tempo, qualquer um de nós podemos nos tornar religiosos. Porque você está acostumado com o que acontece no meio religioso, cristão, evangélico. E meu irmão, quando você se torna um religioso, deixa eu te falar, religiosidade mata. Mata você por dentro. Mata a sua fé. Mata a sua fome pelas coisas de Deus. Isso mata. Quando o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, né, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, Jesus está falando justamente coisas desse tipo.
para um grupo de homens daquela época que estava familiarizado com a letra, mas ele acabou ficando tão acostumado com a letra, né, aquilo se tornou apenas mais uma das atividades da vida dele. Entendeu? É só mais uma atividade da vida dele. Como assim, pastor? Por exemplo, na sua vida, na sua rotina, você tem uma sequência de atividades que se repetem toda semana. Não é assim que acontece? Então, por exemplo, se você trabalha, então normalmente todo mundo trabalha de segunda a sexta-feira. Ok? Então, o trabalho é uma atividade. Aí vamos supor que de repente você faz faculdade à noite, ou estuda à noite, tem alguma coisa nesse sentido também. Os seus estudos fazem parte também das suas rotinas, é uma das atividades. Aí vamos supor que você é alguém que se cuida, né? Vai na academia, está lá treinando, aleluia, né? Você vai lá, mas... Enfim, ninguém percebe que você está rindo. Mas enfim, acontece também. E aí, mas você está rindo, você está lá empenhado, né? Está lá pagando direitinho, ajudando o dono da academia. Só a academia que não está te ajudando, parece. Mas enfim. Mas que você ajuda o cara, você está apoiando ele. Fala, vai, continua, vou pagar. Então veja, você tem uma sequência de atividades na sua vida que se repetem, né, todas as semanas. A atividade de ir trabalhar, a atividade de ir estudar, a atividade de ir treinar, fazer alguma atividade física. São atividades. Aí o que acontece? De certa forma, ouça com atenção o que eu vou dizer, para você não ficar confuso. Ouça com atenção. De certa forma, você vir para o culto aos domingos é um tipo de atividade também. Está na sua agenda. Domingo, vou para o culto da igreja. Entendeu? Só que quando que participar do culto, por exemplo, isso pode se aplicar à célula também, mas deixa eu colocar aqui a questão do culto, porque o risco é muito maior aqui, porque na célula, como você tem relacionamento com as pessoas percebem você, de repente te ajudam em algum aspecto, e às vezes no culto você consegue participar mais escondido, sem ninguém ficar intrometendo na sua vida, entendeu? Então é mais fácil você ficar religioso no culto do que na célula, normalmente. Então deixa eu enfatizar a questão do culto, porque esse é um fato, né? Mas volta para cá. Então, se o culto é só mais uma das atividades da sua lista de atividades semanais, escola, trabalho, atividade física e sei lá mais o quê, existe um grande risco de você se tornar um religioso. Porque, deixa eu tentar ilustrar para você de uma forma, para talvez te ajudar a entender. Imagina uma prateleira. Na sua casa tem prateleiras, onde você coloca coisas, guarda coisas, né? Imagina uma prateleira de cozinha, vamos imaginar isso. Aí lá na prateleira da cozinha da sua casa tem vários potes lá, né, de alimento. Né, de repente, grãos, né, e coisas que você come, ou de repente é biscoito, bolacha, não sei. Tem uma prateleira lá, que tem vários potes. E se existe algo que é mais caro na sua casa, relacionado à comida, que de repente é mais importante, de repente é especial, qual que é a sua tendência? É de colocar na mesma prateleira que todo mundo alcança, ou de repente colocar numa prateleira mais alta, uma prateleira escondida, ou de repente nem colocar em prateleira coisa nenhuma, você esconde lá dentro do armário. O que você faz? Hã? Tipo um pote de Nutella, aleluia. Alguém gosta de Nutella aí? Meu Deus, quem que não gosta? Se você não gosta, você precisa ser estudado, sabe? Isso é um caso raro da humanidade. Se bem que tem um negócio que eu acho melhor que Nutella, viu, gente? Não sei se vocês já comeram já. Mas esses negócios é tudo meio caro, né? E é perigoso, porque esse negócio engorda que é uma beleza, né? Então vigia, viu, irmão? Os irmãos já comeram aquele creme de ovo maltine? Meu Deus, na minha opinião, humilde, aquilo é melhor do que Nutella. Depois que eu comi aquele negócio, minha vida nunca mais foi a mesma, irmãos. Eu preciso de comer aquele negócio com razoável frequência. Só que só pode ser uma vez por semana, mas se bem que tem algumas semanas que eu não como. Aleluia, né? Porque eu preciso mudar de vida. Volta para cá. Então veja, tem coisas que são comuns na sua casa, que você coloca tudo na mesma prateleira. Mas tem algumas coisas que são especiais, que você, de repente, vai colocar numa prateleira mais alta, ou às vezes numa prateleira exclusiva, numa prateleira diferente, ou de repente nem prateleira coisa nenhuma, você vai esconder. Por quê? Porque aquilo é mais precioso para você. Você está me entendendo? Então, como que eu me torno religioso? É quando você coloca na mesma prateleira as atividades semanais que você tem. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que treinar, tem que ir no culto. Está tudo na mesma prateleira. Então, essa atividade, vamos assim dizer, de você vir para o culto aqui, meus irmãos, não pode estar na mesma prateleira que as outras coisas. Não pode ser só mais uma das coisas comuns que você faz semanalmente. Não! Tem que estar num lugar especial. Tem que ser diferente. Porque você está vindo aqui, meus irmãos,
Não é por causa de mim, não é por causa de algum irmão, embora a gente conheça as pessoas, nós nos relacionamos, e tudo isso é uma bênção, mas você veio aqui para prestar culto para aquele que é mais caro, que é mais precioso, que tem valor, que supera todos os seres da criação com seus prejuízos e pecados, que supera o valor de todos os anjos, de tudo aquilo que já foi feito e criado em qualquer época. Até mesmo antes de nós, você vem para prestar culto a Ele. Como que isso pode fazer parte, sabe, da mesma prateleira e ser só mais uma das atividades? Se é assim na sua vida, você se tornou só religioso. Você acostumou, né? Porque aí você pensa o seguinte: agora eu sou crente, que fazer o quê, né? Antes eu só estudava, antes eu só trabalhava, antes eu só treinava, e agora tem que ir no culto. Passei para a lei dos crentes, então domingo vou para o culto. Não! Não pode ser só mais uma das coisas. Não. Deixa eu te dar um outro sinal também, se você não está sendo pego pela religiosidade. Porque, veja, aquilo que você não tem prazer de fazer, atividades, tá bom? Tipo, ir na academia, né? Meu Deus do céu. Eu sei que tem alguns irmãos, né, que gostam de ir, né? Eu gosto de treinar. Meu Deus, eu sou fã dessas pessoas, porque eu não gosto, né? Acho que dá para perceber, né? Tá tudo meio fora do lugar aqui, né? Olha para cá. Não gosto. Igual, por exemplo, segunda-feira, você vai trabalhar amanhã cedo. Como é que você acorda segunda-feira? Eba, vou trabalhar, e eu vou trabalhar, eu gosto tanto de trabalhar. Uhul, vamos trabalhar. É assim? Segunda-feira, toda segunda-feira você acorda de manhã nessa vibe. Só se você for influencer do Instagram, aí você tem que gravar o vídeo, né, para dar engajamento, né? Não é assim? Para poder ficar legal, todo mundo, uau, olha aí. Ele vai assim. Veja, eu sei que tem gente que gosta de trabalhar, né? Eu está falando que gosta. Aleluia. Mas você acorda assim mesmo segunda-feira? E é? Que é isso? Essa irmã, oh, aleluia, que benção. Está quase virando um anjo já, daqui a pouco voa, não vai não, né? A escola? Não, então faz sentido. Criança, né? Não, tá bom. Né? Aí prega para elas também ou não? Oh, glória, então é bom mesmo. Então é quase um culto, né? Vai trabalhar, mas parece tempo para a igreja, né? Mas olha para cá. Veja, mas gente, né, a maioria, que não é como a irmã aqui, não vai nessa animação, não vai não, irmão. Não vai, não é o normal, não é? Só que você tem que fazer, por quê? Porque você tem responsabilidade, não é assim? Você tem conta para pagar, fazer o quê? Aí você vai. Você vai. Né? Eu lembro na época, quando eu estava fazendo Uber, eu acordava 4 horas da manhã. Para no máximo 5 horas da manhã estar com o volante na mão. Né? Isso alguns anos atrás. Você acha que eu acordava de repente? Aleluia, glória a Deus, 4 horas da manhã. Estava pensando em acordar para poder rodar de Uber, né? E carregar pessoas no carro. Não, claro que não, irmão. Eu tinha um ódio desse negócio. Falei, meu Deus do céu, me ajuda, me tira desse lugar, me faz alguma coisa. Enfim, não gostava. Agora olha para cá. Então, o culto é só mais uma dessas coisas que você faz só por responsabilidade? Não, eu sou o responsável, sou evangélico, todo cristão evangélico vai no culto. Então, como eu sou crente, passei para a lei dos crentes, eu tenho a responsabilidade. Como eu tenho a responsabilidade de ir trabalhar, querendo ou não, como eu tenho a responsabilidade de ir treinar, querendo ou não, como eu tenho a responsabilidade de estudar, querendo ir ou não, então agora eu tenho a responsabilidade de ir no culto, querendo ou não. Olha para cá. Eu sei que muitas vezes você não quer vir, mas, meu irmão, isso não pode ser a sua vida, não. Porque senão você virou só um religioso. Você está me entendendo? Pastor, como que eu faço para perceber se eu não estou me tornando? Vou te dar uma dica. Presta atenção que eu vou falar. Porque eu tenho me preocupado, isso é uma coisa que o pastor Luiz até fala com frequência conosco, né, com os pastores, sobre a gente tornar a palavra de Deus prática, né? Ontem na imersão, né, os irmãos que participaram devem se lembrar, eu fiz um monte de encenação aqui, como é que faz as coisas, né? Que a gente às vezes só fala no mostra, aí não fica claro, né? Eu acho que foi legal, né? Eu me diverti, não sei quantos irmãos, né? Foi bom, acho que ficou claro, quanto que é simples. Então volta para cá. Pastor, mostra para mim como é que eu posso fazer para eu não ser um religioso. Vou te dizer, uma dica simples, e presta atenção no que eu vou dizer. Eu quero pedir para você praticar isso, tá bom? Amém? Domingo que vem, ok? Então domingo que vem, faça do jeito que eu vou te falar. Porque esse é um sinal e essa é uma maneira de você sair da religiosidade. Então, ao invés de você vir para o culto todo domingo, esperando alguém fazer apresentações aqui para você, ou seja, você chega aqui e você quer que o louvor seja uma bênção, extraordinário. Fala, os irmãos do louvor que lutem, né, que orem, que tenham unção e que ministrem na minha vida, porque eles que têm que trazer a presença de Deus, eles que têm que trazer a arca aqui e eu tenho que ser tocado por essa arca, pela presença do Senhor Jesus Cristo. Eles que orem, não vou buscar Deus coisa nenhuma, eles que busquem para ficar aqui só recebendo. Ou ainda, o pastor que lute também, que ore, que procure, que estude e que faça a vida dele aí para poder fluir aqui e abençoar minha vida. Veja,
Isso é postura de gente religiosa, quero te dizer, tá bom? Você só está nessa expectativa. Agora, pastor, como que eu faço para não ser religioso? Vou te dizer, domingo que vem faça isso. E eu te garanto que se você fizer isso, vai ser o melhor culto da sua vida. Um dos melhores, pelo menos. Independente de irmão de louvor, independente de pregador. Vai ser um dos melhores cultos. Como assim, pastor? Me conta, porque eu estou precisando de um culto desse. Vou te contar agora. Como é que você faz? É o seguinte. Ao invés de você vir para o culto no automático, como mais uma atividade, faça o seguinte. Naqueles minutos que você demora para se arrumar, colocar roupa, tomar banho, né? Acho que o pessoal toma banho, todo mundo toma banho, amém? Importante, amém? Fica a dica, né? Hashtag fica a dica, tome banho, amém? Olha para cá. Então, nesse tempo que você prepara para vir para a reunião, resolva preparar-se, olha para cá. Resolva preparar-se falando com Deus. Enquanto você toma banho antes de vir para o culto, Senhor, estou tomando banho aqui, estou me preparando, vou para cultuar o Senhor. Fala comigo, Senhor. Já prepara o meu coração. Sabe, enquanto você está tomando banho, não estou nem falando para você ajoelhar na beirada da cama e fazer um momento de oração, não. Não, pode ser assim, tá bom? Não se preocupe, isso não é irreverência. Porque você está na presença de Deus o tempo inteiro, quero te dizer. Não tem como você fugir. É como Davi disse nos Salmos, lembra? Né? Se subo aos céus, lá está. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Não tem jeito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Ele está lá com você. Não tem como você fugir da presença de Deus. Então, começa já a se relacionar com o Senhor Jesus enquanto você toma banho, enquanto você veste ali o seu sapato ali, está vestindo a sua roupa, Senhor Jesus, estou indo para o culto, fala comigo, prepara o meu coração, usa algum irmão, usa o louvor, usa a palavra, Senhor, eu preciso de Ti. Eu estou indo lá para cultuar o Senhor, para ter um encontro contigo. Tu és o meu Deus, o meu Salvador, o Senhor é bom, eu não mereço coisa alguma, o Senhor sabe, eu aprontei um monte de confusão essa semana, estou com raiva disso, daquilo outro e tudo, mas vou para prestar culto ao Senhor e eu quero ter um encontro contigo. Desse jeito que eu estou te falando para você fazer. Faça isso. Minutos antes de vir para o culto. Meu irmão, você vai chegar aqui, olha, o louvor pode desafinar, o pregador pode falar coisa com coisa aqui sem sentido. Pode dar tudo errado aqui no meio da reunião. Mas, meu irmão, eu tenho certeza do seguinte. Você vai ser tocado pela presença do Senhor. Você está entendendo? Você vai ser alimentado, você vai ser suprido. Você vai sair daqui diferente. Você está me entendendo? Por quê? Porque você deixou de ser um religioso a partir daquele momento. E você está vindo para ter um encontro com Ele, não é um encontro com o irmão, embora você encontre os irmãos aqui. Você não está vindo para ter um encontro com o pastor, embora você acabe encontrando o pastor aqui. Você está vindo para ter um encontro com o Senhor. Por isso, irmãos, é muito mais o seu interior do que o exterior que te cerca. Porque, meu irmão, deixa eu te lembrar de algo aqui. Você hoje, sabe onde está a arca agora? Olha para cá. A arca, hoje, reside em você. Hoje você é um carregador, um transportador da arca. Hoje você que carrega a presença de Deus. Esse local aqui, esse auditório, que a gente ainda está no processo de algumas adaptações, né? Isso aqui não é templo, tá bom? Não é. Eu sei que às vezes você já participou de outras igrejas, né? Que o pastor chama o prédio da igreja de templo, né? De santuário. Não é verdade isso, irmãos. Paulo falou em 1 Coríntios que você que é santuário do Espírito. Nós que somos templo de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele fez a promessa para os discípulos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então já venha para o culto falando com o Senhor. E aí sim, você vai vencer essa religiosidade. Como estão me entendendo, diga amém. Agora, uma segunda e última coisa, para a gente já partir para o final. Queria já chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Aleluia. Está chorando a mocinha. Só isso mesmo. Olha lá, dá uma olhada, viu chorando. Isso, agora olha para mim. Normal, acontece. Amém? Quem é pai não entende. Quem não é pai fica, gente, criança. Mas eu sou pai, né? Então olha para cá. Lá em Êxodo, capítulo 25, no verso 13. Coloca aí para mim, por favor. Êxodo 25, 13. Nós temos uma descrição aqui de Moisés. Ele recebeu uma instrução da parte do Senhor como a arca deveria ser construída, né? Essa imagem da arca aqui é uma ilustração, mas ela é kids. Ela não é muito fiel, não, mas é tipo isso aqui, tá bom?
Ilustração, amém? Porque você vai ler ali no texto bíblico e fala, ué, tá faltando um negócio aí, pastor. Olha só, vamos lá, lê do 13 ao 15, né? Está escrito. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro, né? Que é a ideia dessas extremidades aqui, como se fosse uma vara, que era a madeira de acácia revestida de ouro. Tudo na arca era madeira e ouro, representando o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é homem, o homem é representado pela madeira, mas o Senhor Jesus Cristo é Deus, porque Deus é representado pelo ouro, amém? Por isso que tudo na arca era feito desses dois materiais. Madeira representa o homem, porque o homem vem da terra, nasce da terra, como a árvore que sai da terra, amém? E ouro representa riqueza, glória, alto valor, sempre, amém? Continuando, verso 14, né? Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Então acontece, na arca, né, original, tinha-se argolas aqui, amém? Aí você pegava a vara, passava por dentro das argolas nas extremidades da arca, ok? Né? Então as irmãs mandaram improvisar aqui, porque senão ia ficar um negócio meio solto aqui, alguma criança poderia pegar, pensar que é uma espada, agredir alguém, né? Então eu falei, não, vamos fazer diferente. Nossa arca vai ser diferente, amém? Estou supondo que foi isso, né? Mas enfim, volta para cá. Então a arca tinha argolas aqui presas, era como se fosse uma caixa de fato, amém? De madeira revestida de ouro. Então tinha argolas aqui presas, aí passava-se a vara por essas argolas, ok? É o que está escrito aqui. E isso era para levar a arca. Continuando, verso 15. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Eu acho que as irmãs leram essa parte. Falaram, não, a gente tem que colocar uma vara que não se tira. Essa aqui não tem como tirar, né? Talvez foi por isso que pôs ela soldada aqui, né? Mas por que esse móvel foi feito dessa maneira? Vem aqui, pastor Rafael, pastor Adriano, pastor Ronaldo. Cadê? Vem aqui os 3 sacerdotes aqui. Aleluia. Isso. Então, era tudo feito dessa maneira. Quem que é mais ou menos da minha altura aqui? O negócio vai ficar um pouquinho meio desengonçado. Pastor, Vem, pastor Adriano, chega aqui do lado aqui. Aí o pastor Ronaldo, né? Você está falando que eu estou na mesma altura do pastor Ronaldo, é isso mesmo, né? Entendi. Você entendeu, né, pastor Ronaldo? Os baixinhos são tudo altão aí, ó. Tudo 2,5 metros. Viu a altura deles? Olha, tudo gigante, né? Prefiro ser o Davizinho. Davizinho não era grande, não. O gigante era Golias, mas eles estão tudo gigantes, né? Entendi. Aí qual que era a ideia? Era de carregar aqui. Amém? Vamos carregar aqui, irmão. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar aplausos para esses irmãos agora aqui. Aleluia. Pronto. Vamos voltar para a arca para lá. Isso. Eita. Pronto. Deixa a arca aí, irmão. Ninguém usar aqui não, né, irmão? Senão tocou, morre, hein? Vigia. Não, né? Olha. Então vai, desce. Pode descer. Olha para cá. A arca foi construída para ser carregada dessa forma, dessa maneira. Amém? Mas o que Davi fez no texto que eu mostrei para os irmãos domingo passado? Lembra? Ele colocou sobre carro de boi, né? Lá em 2 Samuel capítulo 6. Depois você pode conferir esse detalhe. Por que Davi resolveu carregar a arca sobre o carro de boi? Ele fez igual os filisteus fizeram ao devolver a arca. A arca tinha sido roubada pelos filisteus numa guerra contra Israel, quando Saul usou a arca de maneira imprópria, como se fosse um tipo de amuleto. Os filisteus tomaram para si. Deus tratou com os filisteus mandaram de volta num carro de boi. Amém? Aí Davi fez o quê? Quero trazer a arca para mim, porque Davi, você lembra? Davi, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu vários pecados, tinha muitas falhas, a Bíblia não esconde, entendeu? As piores partes de Davi, revela tudo. Foi um pai horrível, teve grandes problemas com seus filhos, mas apesar de tudo isso, ele era chamado de homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha uma verdadeira paixão pela presença do Senhor. Por isso que Davi, ele entra nessa crise, apesar dessa tragédia que aconteceu, de um dos seus soldados, querendo trazer a arca, só que da maneira errada, e tocando na arca de maneira imprópria, teve uma morte. Então o que está escrito aí no verso 8, 2 Samuel 6, 8, coloca aí por favor, rapidinho. 2 Samuel 6, 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Peri-Uzá até o dia de hoje. Verso 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Ou seja, Davi não era alguém que estava familiarizado com a arca do Senhor. Davi não era alguém religioso. E Davi, em terceiro lugar, não era um homem que iria ser vencido pela carne, embora ele tenha sido carnal.
E aqui entra a terceira questão que eu quero dizer para você para a gente encerrar. Domingo passado eu falei sobre familiaridade, agora eu falei sobre religiosidade e por último eu quero encerrar falando sobre carnalidade. A carnalidade, ela resiste, ela impede você de desfrutar da presença de Deus. E o que é ser carnal? É você ser movido não pelo Espírito no seu interior, mas você ser movido por estratégias humanas. Eu pergunto para você, os filisteus faziam parte do povo de Deus, sim ou não? Não! Eles eram inimigos do povo de Deus. Aí quando você usa a estratégia dos inimigos do povo de Deus para fazer a obra de Deus, o que é isso? É andar pelo Espírito ou andar pela carne? Pela carne. Paulo disse em Romanos, quem está na carne não pode agradar a Deus, não tem jeito. Então Davi por um instante foi carnal, mas Davi, ele amava a presença de Deus. Por isso que apesar da tragédia que aconteceu, alguém morrendo, carregando a arca, tocando na arca, ele suspira e diz no final, como virá a mim a arca do Senhor? Isso que Davi queria, ele queria a presença do Senhor, ele queria estar próximo, só que ele foi carnal. Aí você fala, pastor, como eu posso deixar de ser carnal? Como que eu posso ser espiritual? Olha para cá, meu irmão, diante de Deus, Deus considera não apenas a sua intenção, mas a maneira que você faz as coisas. Por isso, olha para cá, não adianta apenas querer fazer a coisa certa, mas você tem que fazer da maneira certa. Pastor, como que eu faço da maneira certa hoje, nos dias de hoje? Vou te dizer, você faz confiando na obra consumada. Por que você pode ter acesso à arca? Por que você pode ter acesso à presença do Senhor Jesus Cristo? Porque você foi perdoado. Não depende de você. Não é por causa das suas obras. Não é porque você fez tudo certo que você sabe que você não fez e nunca fará tudo certo, quero te dizer. Mas é por causa da obra do Senhor Jesus Cristo. Você não deve buscar estratégias humanas. Você deve voltar-se para dentro, no seu espírito. Meu irmão, nós estamos aqui no culto da igreja. Mas quando você sair daqui, eu tenho uma boa notícia para você. A arca vai junto com você. A Bíblia diz, como eu disse para você, já mostrei, que os sacerdotes que carregavam a arca sobre os ombros. Por isso que foi construída dessa forma. Mas meu irmão, lá em 1 Pedro 2,9 está escrito que nós somos os sacerdotes hoje. Lembra do slogan da igreja, que tem escrito até aqui na entrada, aqui no corredor do prédio da igreja? Nossa encarga de ficar a igreja vencedores, onde cada membro é um quê? Um sacerdote. Então hoje você é sacerdote. Então hoje você faz parte daqueles que carregam a arca. Onde você chega, a presença de Deus chega. Jesus, ele fez essa promessa, que inclusive vai existir uma fonte a jorrar a partir de você. Jesus prometeu lá em João 7, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então todo culto, todo domingo, é como se fosse uma reunião de fontes de rio de água viva. É como se fosse um monte de chafariz ambulante. Já viu o chafariz de praça do interior? Né? Já viu? Geralmente toda cidade do interior tem chafariz, não é? Lá na praça central da cidade. Eu acho muito bonito aquilo. Não sei se você gosta disso. Eu acho muito legal isso. Você chegar numa pracinha da cidade do interior, está lá o chafarizinho, a aguinha lá, esguichando lá. Pois é. Meu irmão, você pode não ver agora, mas todos nós aqui somos como se fosse esses chafariz ambulantes. É claro que tem uns chafariz que está saindo mais água do que outros, né? Tem alguns que estão com, às vezes, a água meio fraquinha. Por quê? Porque acabou sendo religioso. Tem alguns que talvez a água até parece estar desligada. Você falou, está ligado ou não está ligado? Você está na dúvida. Tem só uma pocinha d'água lá se movendo, né? Porque estava acostumado, ficou familiarizado. Ah, culto da igreja, estou acostumado. Ah, um dia com Deus. Ah, pois é, já sei como é que é. Ah, essa pessoa sendo tocada pelo poder de Deus. Já vi isso. Entendeu? Fique em pé onde você está, por favor. A vontade do Senhor hoje é edificarmos por meio do Evangelho da graça. Olha para cá. Deixa eu te falar algo que é carnalidade e que parece estranho o que eu vou dizer. Muito estranho. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Quando você vem para o culto, ou até para uma reunião de célula, como eu disse, um momento do povo de Deus reunido, congregado. Porque, lembre-se, aqui, Jesus, quando ele fala lá em Marcos 3,14, que ele designou os discípulos para estarem com ele. Ou seja, nós fomos designados para estarmos juntos, amém? Unidos, tá bom? Por isso que o culto de domingo é a reunião mais importante da vida da igreja. Não tem jeito, é assim. Porque nós temos que estar juntos com ele, amém? Mas olha, sabe como que você acaba se tornando carnal quando vem cultuar a Deus?
é quando você fica olhando para as suas atitudes erradas, para os seus próprios pecados, para as suas próprias falhas. Aí você vem e diz: não sou digno de entrar na presença de Deus, não sou digno de buscar a Deus, eu cometi um pecado hoje, ontem, na verdade semana inteira, todos os dias eu acabei repetindo esse pecado, então eu não sou digno, por isso não vou buscar o Senhor, porque minha vida é um fracasso, estou cheio de problemas, né? Tenho dívidas, tenho inconstâncias. Quando você fica olhando para as suas falhas, eu vou te dizer, meu irmão, você está sendo carnal. Quem é o espiritual? É aquele que olha para a obra de Cristo. E qual foi a obra de Cristo na cruz do Calvário? Na cruz do Calvário, Cristo Jesus tomou sobre si todos os pecados que você cometeu, que você comete e que você ainda vai cometer. Pastor, não fala um negócio desse que agora todo mundo vai pecar. Não, meu irmão, eu falo porque essa é a verdade da palavra de Deus. Ele fez uma obra perfeita e completa, por isso que não precisa repetir. Aí você fala: pastor, mas se eu falar isso, se o senhor ficar falando isso, as pessoas vão querer pecar. Veja, sabe por que eu posso falar isso em paz? Porque quem é filho de Deus de verdade, ele não fica bem no pecado, você está entendendo? Porque não é a natureza dele. Quando ele peca, ele fica mal, ele fica constrangido. Mas qual que é a atitude do crente que pecou? Porque quando você peca, você é carnal também, quero te lembrar, tá bom? Mas como que você faz agora para você voltar para o Espírito? Se tornar espiritual e desfrutar novamente da arca, da glória da presença de Deus. Você é espiritual quando você confessa que foi perdoado. Quando você reconhece que você é aceito porque Ele pagou o preço por você. Entendeu isso? Essa é a maneira de ser espiritual. É olhando para a cruz de Cristo. É olhando para a obra consumada. É confessando Romanos 8:1. Eu acredito que, acho que das igrejas que mais deve saber esse versículo deve ser a gente, que eu já falei demais ele aqui. Alguém se lembra de Romanos 8:1? Agora, pois já. Veja, tanto que é presente. É agora, pois já. Se você ler amanhã, vai ter escrito de novo agora. É maravilhoso isso. Mês que vem está agora de novo. Sempre vai estar agora. Não apenas agora. Agora, pois já. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, ninguém pode tirar você de Cristo. O Senhor Jesus, Ele fez uma promessa. Que ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Você é seguro na mão de Cristo, não por causa da sua força segurando a mão dele, mas por causa da mão dele segurando a sua. E ele prometeu que não vai soltar. Não vai. Porque ele te deu vida eterna, não te deu vida provisória. Ele não fez algo na sua vida que você ganha hoje, o perdão, aí depois, se foi, não tem mais, agora eu vou para o inferno. Não, você ganhou vida eterna, não é vida provisória. Ele fez de uma vez por todas. Ele quis você. Ele viu toda a sua história de pecados, fracassos, quedas, inconstâncias. Ele viu a história todinha e disse: eu quero, porque eu vou resolver todos os seus problemas na cruz do Calvário. E a boa notícia é que Ele já fez isso há 2000 anos atrás. Você está me entendendo? Então você é perdoado, você é aceito. Então todas as vezes que você vier para cá, venha com a consciência de perdão. Esse é o espiritual. E é esse que acessa a presença. Mesmo que tenha acabado de pecar segundos atrás. A melhor coisa que você faz, logo depois que você entra na carne, para você chegar rapidamente no Espírito, é lembrar que você foi perdoado. Amém? Meu irmão, eu não sei do seu passado, não sei o que você aprontou. Você pode ter feito a pior coisa da sua vida nos últimos minutos, antes de vir para o culto. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus sabia, e o Senhor Jesus já proveu, lá na cruz do Calvário, o que era necessário para que você fosse perdoado, aceito e amado. E Ele quer que você entre com ousadia, para que você venha e tenha esse acesso a essa presença que hoje reside em você, se você já foi salvo. E por causa disso, eu quero fazer 2 orações. A primeira oração é uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Todo culto, eu faço uma oração para você entregar a sua vida a Jesus. De repente tem pessoas nos visitando, ou de repente às vezes tem irmãos que até já foram do nosso meio e tudo, mas de repente se desviaram dos caminhos do Senhor e falou: pastor, eu quero renovar o meu compromisso com o Senhor Jesus Cristo, recebendo essa graça, esse perdão maravilhoso, para viver mais uma vez nesse amor incondicional. Para que ninguém se constrange, eu quero que todo mundo repita logo após mim, amém? Para ninguém ficar constrangido, ok? Coloque a mão no seu peito, no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio na obra que o Senhor fez na cruz do Calvário
tomando sobre si os meus pecados, minhas maldições, minhas culpas. Eu confesso com a minha boca e creio com todo o meu coração que Tu és o meu Salvador, meu Senhor. E por isso agora eu me torno um filho de Deus, pela graça, sem merecer, por causa do Teu amor incondicional pela minha vida. Amém. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, entregando sua vida ao Senhor Jesus, ou se de repente você estava afastado, está voltando os caminhos do Senhor, por favor, no final do culto, você vai fazer o seguinte: vem cá, pastor Rafael, pastor Arnaldo, pastor Adriano, fica de frente aqui para os irmãos aqui. Isso, em pé, virado para lá. Isso. No final do culto, você vai procurar um dos pastores aqui, que eles vão orar mais uma vez por você. Eu também vou estar aqui, mas eu estou chamando eles aqui à frente para ter mais gente para orar. Agora, uma última oração que eu quero fazer para a gente encerrar. Eu vou orar por você, para que o Espírito Santo de Deus possa abençoar você nessa semana e guiar você de volta para esse caminho, aonde você não vive na religiosidade, amém? Aonde você não vive nessa carnalidade, você se volta para o Espírito, você se volta para o Evangelho, amém? E assim nós vamos encerrar a nossa reunião, amém? Feche seus olhos por um instante, então, deixa eu orar, abençoa a sua vida em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, quero declarar a palavra de bênção, de graça, de favor imerecido na vida dos teus filhos. Eu peço, ó Pai, para que o teu Santo Espírito possa trazer luz ao entendimento, ao coração. Ó Pai, eu te peço que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa livrar os nossos irmãos dessas amarras da religiosidade, ó Deus, de fazerem, ó Deus, das reuniões da igreja, do culto, até mesmo da célula, como somente mais uma das atividades, da rotina da vida deles. Livra-os disso, que eles possam vir a cada domingo, ó Deus, entendendo que é o momento, ó Deus, mais alto, mais elevado, é o ápice da semana, é o melhor tempo da semana, se encontrarem com o Senhor Jesus, prestarem culto a Ele, àquele cujo valor excede o preço de todos os homens de todos os tempos, de todos os prejuízos dos pecados. O valor de Cristo supera tudo aquilo que foi criado, todos os seres animais, toda a fauna, toda a flora, todos os seres angelicais. Por isso, ó Senhor Jesus Cristo, livra-nos da religiosidade, mas livra-nos também, Senhor, da carnalidade, que nós possamos fazer a Tua obra guiados pelo Teu Espírito e sempre fazendo com a convicção, ó Deus, que está alicerçada, fundamentada na obra da cruz, no perdão dos nossos pecados, do Evangelho da Tua graça. Dá-nos esse coração, até mesmo, Senhor, quando os Teus filhos tiverem acabado de pecar, cometido uma falha, que eles se voltem para o perdão, que eles confessem, ó Deus, que são justificados, que eles são nova criatura, porque o Senhor já fez uma obra completa e perfeita de uma vez por todas para cada um de nós, para que nós continuemos, ó Deus, nos movendo no Espírito, ó Deus, e desfrutando dessa presença, ó Deus, como verdadeiras fontes de água viva, de tal maneira que onde chegarmos, nas nossas casas, nossas famílias, no trabalho, onde estivermos, a Tua presença possa entrar nesses lugares, porque nós somos essas fontes desimpedidas da água viva, que a Tua presença em nós, somos carregadores da arca, somos transportadores da presença do Senhor Jesus Cristo, que essa presença se manifeste onde estivermos, por causa dessa consciência de perdão, de que o Senhor já nos aceitou, nunca vai nos rejeitar, nunca vai soltar as nossas mãos, estamos para sempre seguros em Ti, recebemos a vida eterna, a vida que é para sempre, para a Tua glória, por causa da Tua obra perfeita na cruz do Calvário, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia. Para dizer glória a Deus, dá um forte aplauso, fala glória a Deus, aleluia. Oh, meus irmãos, você é muito rico, você carrega a presença do Senhor, amém? Por isso vai debaixo da graça, da paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele, fala, meu irmão, você carrega a presença do próprio Senhor Jesus Cristo aonde você vai, amém? Se você quer receber oração por qualquer motivo, está nos visitando, vem aqui conversar com os nossos pastores, pastor Ronaldo, pastor Adriano, pastor Rafael, ou comigo também. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, obrigado por ficar até o final. Estamos encerrando nossa reunião, aleluia.